Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 15 ao versículo de número 17. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Pode se sentar no nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu quero, nesta noite, trazer uma mensagem no teu coração, a qual o Senhor também trouxe ao meu coração esses dias. Uma mensagem que tem me impactado de dentro para fora. Porque nós começaremos nesta noite a olhar um pouco para a vida deste homem que o Senhor Jesus Cristo chamou para que ele viesse ali fazer uma obra. Homem que o Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chamou para que viesse ali fazer uma diferença. Este homem que nós conhecemos, talvez não todos, parte da história deles, mas nessa noite eu irei dizer algumas coisas que talvez na sua vida ou na minha vida nós passamos também e temos em nós. Nessa noite eu quero trazer à sua memória algo sobre a vida deste homem. Este homem, antes que viesse ter esta conversa com o nosso Senhor Jesus Cristo, antecedendo algumas coisas que aconteceram atrás, o Senhor me trouxe à memória quando eles estavam antes da morte do Senhor, conversando ali naquela última ceia, quando o Senhor Jesus Cristo chamou-os ali e os reuniu para que viesse cear com Ele. E ali então nós vemos os discípulos ali debatendo quem entre eles era o maior, que entre eles era o chefe de tudo aquilo, que entre eles, após o Senhor Jesus Cristo ir para o céu, tomaria frente para aquilo, quem dentre eles era o maior. E nós vemos o Senhor Jesus Cristo dando algumas lições para aqueles homens, dando algumas palavras para aquele homem de orientação. Mas anteriormente nós vemos o Senhor Jesus Cristo falando com Pedro e com seus discípulos, e faz uma pergunta para Pedro e seus discípulos, pergunta assim: ei, vocês estão ouvindo lá fora, o que dizem a multidão quem eu sou? Os seus discípulos então respondem a Jesus que aqueles que ouvem sobre a sua palavra diz que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros um dos profetas. Porém Jesus então pergunta: e vós, o que dizeis que eu sou? Pedro rapidamente então agora fala para Jesus que tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus então responde para Pedro: sim, realmente, mas não é graça tua, não é para a glória tua que você sabe disso. Isso é porque meu Pai te revelou. Isso não é porque você sabe de si mesmo. Então este mesmo Pedro que agora Deus revela para ele algo sublime, algo magnífico, agora também ele dá lugar para o inimigo. E começa então quando Jesus fala que precisaria padecer ali, ir para Jerusalém e morrer pelos nossos pecados. Agora Pedro então sendo usado pelo inimigo. Não, Pedro não estava endemoniado, mas deu brecha para o inimigo e ouviu a voz do inimigo. Então Pedro começa a dizer para Jesus: parar com esse negócio. Você não tem que ir a Jerusalém, morrer por ninguém. Tenha dó de ti mesmo. Você não precisa desse negócio. Então Jesus, sabendo de todas as coisas, repreende o inimigo. Este mesmo Pedro que então estava falando para Jesus que ele era o Cristo, o Redentor, o Soberano, o Todo-Poderoso, e aquele Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo, agora ele estava sendo usado por inimigo. Percebo que quantas vezes isso não acontece nas nossas vidas. Em um momento estamos
Jesus bem, falando que Jesus é bom, falando que Jesus é tremendo, que Ele é glorioso, que Ele pode curar, que Ele pode transformar, mas de repente, algum vento do inimigo sopra os nossos ouvidos e nós começamos a duvidar se Ele é realmente tudo aquilo que nós cremos que Ele é. Mas glória a Deus, que Ele tem misericórdia de nós e a sua graça é infinita sobre nossas vidas, e Ele nos alcança e nos dá a oportunidade de continuar caminhando com Ele. Agora nós vemos então que este mesmo Pedro responde a Jesus após aquela grande ceia, que iria com Jesus aonde ele fosse. Se precisasse, ele iria até a morte, iria à prisão. Pedro, sim, o mesmo que respondeu rapidamente, agora ele responde novamente a Jesus: ei Jesus, eu estou pronto para ir contigo até a morte, eu estou pronto para ser preso com você, eu estou pronto e preparado para seguir aonde o Senhor for. Jesus então responde a Pedro agora, fala para Pedro assim: ei Pedro, você não sabe de nada, Satanás pediu para cirandar você como joio, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ei, quantas vezes a gente acha que é super crente, todo poderoso, esquecemos que quem nos dá graça, que quem nos dá fortaleza é o Senhor Jesus Cristo. Nós achamos que nós podemos morrer porque nós somos fortes, nós achamos que nós podemos estar em pé porque nós somos fortes, mas não, é a graça de Deus que nos mantém de pé, é a vontade de Deus que nos mantém de pé, e é por isso que você está aqui nesta noite, porque a graça de Deus te alcançou. Jesus então roga para que ele não venha desfalecer a fé. Percebam que o texto não vai dizer que Jesus roga para que aquilo venha se afastar dele. Deus permite que aquilo aconteça na vida de Pedro. Este mesmo Pedro que disse agora que iria com Jesus até a morte, iria com Jesus até a prisão, nós começamos a ver uma decadência. Nós começamos a ver que este Pedro já não está acompanhando mais a Jesus. Jesus então, após essa ceia, ele desce ao jardim do Getsêmani. Ele vai ali orar, porque sabia o que iria acontecer. Ele sabia o que estava preparado para ele. Ele sabia que precisava estar orando. Ele convida os seus discípulos então agora para orar. E nós vemos que quando ele chega lá, ele separa alguns discípulos e deixa à parte. Mas adiante então ele leva 3 com ele, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E pede para que Pedro e aqueles filhos de Zebedeu viessem a orar com ele. E fala para ele: ei, orar comigo, porque minha alma está angustiada. Eu estou triste, eu estou angustiado, porque eu sei o que vai acontecer. Jesus então deixa os 3 ali, se separa por um momento, e ali quando ele começa a orar, ele começa a se derramar diante do Pai, tudo aquilo que você sabe. Jesus estava vendo então que aquele castigo que nos traria paz estaria sobre ele, que aquele castigo que nos traria alegria estaria sobre ele. Jesus não estava só vendo agora a coroa de espinho, Jesus não estava só vendo agora a lança atravessando o seu lado, Jesus não estava vendo só agora os pregos em seus pulsos, Jesus estava vendo agora que a maldição que era para nós, que seria para mim, para você, estaria sobre ele. Jesus estava vendo que ele seria separado de Deus por causa da maldição que era para cair sobre nós. Não era a cruz que afastaria Jesus do Pai, não eram os pregos que afastariam Jesus do Pai, mas o castigo que era para você e para mim separaria, porque Jesus se tornaria maldito por causa dos nossos pecados. Pedro estava ali quando Jesus retorna. Percebam que Jesus diz para Pedro: ei, porque Jesus encontrou-o dormindo, você não consegue orar comigo nem por um momento, nem por uma hora, Pedro, você consegue estar orando comigo? Jesus, quando foi até Pedro, este mesmo Pedro que disse para ele que estaria ao lado dele, como amigo, como companheiro, quando Jesus procurou no jardim do Getsêmani, Pedro estava dormindo. Quando Jesus procurou ele ali, Pedro não estava mais atento à voz do Senhor. Jesus então torna a orar, e agora começa a derramar o seu suor como gotas de sangue. Pedro está dormindo, Pedro não está ali. A Bíblia então, ao decorrer da história que antecede esses versos que eu acabo de ler, vai nos dizer
que chegaram ali aqueles que prenderiam a Jesus. Judas o saúda com um beijo. Jesus é preso. E o mesmo Pedro de novo, que disse que era crente, que estava cheio do poder, corta a orelha do soldado. Jesus tem que fazer um milagre. Jesus tem que restaurar a orelha do soldado. Este mesmo Pedro, que acordou nesta manhã, dizendo que era cheio do poder de Deus, mas ao decorrer do dia algo aconteceu, vacilou. Mas quem de nós não vacilamos? Quem de nós não, por um momento, não erramos? Quem de nós não temos a vida como a de Pedro? Quem de nós não pecamos? Mas Jesus é misericordioso. Agora então a Bíblia vai nos dizer que Jesus é levado perante o sinédrio. Pedro não estava lá, porque foram dispersos todos eles que ali estavam. Pedro não estava com Jesus quando estava em frente ao Pilatos, esse que disse que iria ao lado de Jesus até a prisão. Pedro não estava lá. Pedro não estava com Jesus quando foi perante a Herodes. Pedro não estava com Jesus quando foi chicoteado. Jesus estava sozinho. Não estava com Pedro, que disse para ele que iria até o fim. Nem no momento que Jesus estava carregando a sua cruz pesada, Pedro não estava ao lado dele. Jesus precisou de um outro, o Cirineu, para ajudá-lo, porque os seus discípulos e Pedro não estavam ali. Porque eu estou enfocando nesta noite sobre Pedro, é porque ele foi o único que disse que estaria ao lado de Jesus, mesmo até a morte. Ele foi o único que proferiu esta palavra. Mas lá atrás Jesus disse assim: Pedro, você está dizendo isso, mas antes que o galo cante, por 3 vezes me negarás. E agora nós vemos que Pedro de longe, ele não está ao lado de Jesus, mas ele de uma maneira ou outra, ele chega ali e começa a olhar, pastor, de longe, sabe? Quando você fala assim, não vou falar que eu sou crente não, porque talvez é feio, né? Talvez vão rir de mim, vão zombar de mim, sabe? De longe, Pedro está ali seguindo a Jesus. E ali alguém então fala: ei, você faz parte dele, você parece crente. Você estava com ele lá pregando. Pedro disse: ei, eu nem sei quem é ele. Eu só estou aqui por estar. Não, Pedro negou Jesus. Pedro então vai mais um pouquinho para frente, vê Jesus ali, tudo aquilo que estava passando com Jesus. Outro diz: ei, você até fala como ele. Você até conversa como ele. Até o seu sotaque parece que tem um pouquinho do que de Jesus falava. Eu não. Pedro nega Jesus mais uma vez. Pedro então diz que, não, eu não conheço, nem conheço esse homem. Mas ali no versículo de número 74 de São Mateus, no seu capítulo de número 26, Pedro então não só nega Jesus, mas ele começa a blasfemar. Ele começa a falar palavras que não deveria falar. E ali, quando ele acaba de falar tudo isso, o galo canta, e isso então cai sobre Pedro, e Pedro agora ele sai, a Bíblia diz, amargamente, angustiado, dizendo até por dentro de si, que tudo acabou, que não tem mais solução para ele talvez. Pedro então se afasta e foge. Agora Pedro já não está nem mais acompanhando a Jesus, Pedro está fugindo, Pedro não está mais nem de longe olhando o que Jesus estava passando. Este mesmo Pedro agora já não vê mais Jesus sendo crucificado, pregando em seus pulsos e em seus pés, ali os pregos que deveriam ser para mim, os pregos que deveriam ser para você. Mas percebam que nos versículos que lemos, Jesus, ao terceiro dia ressuscitar, ele encontra algumas mulheres ali e falam para ela que eles deveriam ir, os discípulos, ir para Galileia. Mas de específico, aquele ser que estava ali vestido de branco disse que Pedro também deveria ir para a Galileia. Percebam que Jesus disse, aquele cidadão que estava ali vestido de branco disse que eles deveriam ir para a Galileia, e Pedro também. Percebam, meus queridos irmãos, eu fico imaginando o que aquele ser de branco queria dizer com isso. Quando ele usa que os discípulos deveriam ir para a Galileia, e enfoca no nome de Pedro novamente. O porquê ele quis dizer isso?
Porque ele conhecia o que Pedro estava sentindo, o tamanho da angústia que Pedro estava sentindo, o tamanho da decepção que Pedro estava sentindo. Eu quero te dizer nesta noite, aquilo que Deus falou para você sobre promessa, não morreu, não se acabou por causa do seu vacilo. Eu quero te afirmar nesta noite que aquilo que de Deus disse que iria acontecer na sua vida não acabou porque você errou. Muito ao contrário, Ele está te chamando novamente e te convidando a uma nova vida. Agora no versículo que nós lemos, Pedro então chega a Galileia, não encontra Jesus. Então Pedro, o que ele faz de melhor? Ele vai pescar. Ele vai pescar porque ele decidiu que aquilo não era mais para ele. Ele decidiu que não dá mais para mim esse ministério. Eu não quero ser mais discípulo. Eu não quero mais pregar. Eu não quero ser apóstolo. Isso não dá para mim. Porque quando Jesus chegar aqui, de repente Jesus vai falar algo para mim, me incriminar. Jesus vai me ofender, talvez com palavras. Porque nós esperamos isso de um homem, de um ser humano. Então Pedro vai pescar. A Bíblia diz que eles pescaram a noite inteira, porém nenhum peixe eles apanharam. E nos versículos que nós lemos, nós vemos que Jesus chegou ali e pergunta: amigos, tendes de comer? Jesus não perguntou assim: ei, fugitivos, você tem alguma coisa para mim aí? Fugitivos, vocês têm alguma coisa para mim comer aí? Não. Jesus disse assim: amigos. Jesus está dizendo para você nessa noite: amigo, eu quero te restaurar. Amigo, eu quero te renovar. Amigo, eu quero te curar de dentro para fora. Amigo, eu estou te chamando, pode vir, talvez você não tenha nada, mas eu quero fazer algo novo na tua vida. Amigo, venha. E Pedro e os seus discípulos que estavam ali foram até Jesus. Pedro pulou do barco, vestiu, foram até Jesus. E Jesus nessa conversa, começa ali a conversar com Pedro. E disse: Pedro, tu me amas? Pedro a primeira vez responde a Jesus: tu sabes que eu te amo, Jesus. Talvez passaram um filme na mente de Pedro ali. Talvez Pedro estava esperando Jesus repreendê-lo, dizendo para ele: ei, você pecou, você me negou, você está separado agora. Não, Jesus disse: Pedro, pela segunda vez, tu me amas? Pedro novamente respondeu: tu sabes que eu te amo, Jesus. E Pedro então continuou esperando uma palavra que talvez seria para quebrantar totalmente aquilo que Pedro tinha feito. E Pedro ouve novamente Jesus perguntar: Pedro, tu me amas? E Pedro agora responde com muita tristeza: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes de todas as coisas, e tu sabes que eu te amo. Eu quero te dizer, para cada momento que Pedro pecou, negando a Jesus, houve uma pergunta de Jesus para ele, se ele amava. E Pedro respondera que amava. E por 3 vezes ele negou a Jesus. E por 3 vezes Pedro disse a Jesus que amava. E por que Jesus fez isso? Porque naquele momento em diante, Jesus iria mudar a vida de Pedro. Jesus disse para ele que ele não era convertido, mas naquele momento em diante, Jesus ia mudar a história de Pedro. Jesus ia transformar aquele homem que o negara em um grande homem nas suas mãos. Este Pedro agora que negou a Jesus e é transformado pelo poder da palavra. Este mesmo Pedro que recebeu a ordem de Jesus de esperar ser revestido dos céus, agora está pregando e 5.000 almas se convertem ao Senhor. Este mesmo Pedro, aonde passa, pessoas são curadas, transformadas, porque Deus mudou a vida dele. O que eu quero te dizer nesta noite? Que aonde você pecou, aonde existe o teu pecado, talvez você disse que não dá mais, que não quer mais Jesus. Eu quero te dizer, a graça de Deus te alcança nesta noite para curar o teu coração. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Oh, glória a Deus por isso! Os seus pecados podem ser até mais vermelho do que a escarlata, mas o sangue de Jesus te purifica de tudo isso. O inimigo diz que não dá mais para você continuar. O inimigo diz para você parar, que tudo acabou. Mas o Senhor Jesus Cristo te trouxe aqui nesta noite para te dizer: ei, amigo, venha, porque eu ainda te amo. Glória a Deus, se coloque de pé no nome de Jesus. Eu não sei o que você fez para o inimigo estar soprando em seus ouvidos que não dá mais. Eu não sei o que você fez para você estar querendo desistir e voltar ao estado que você estava. Também me perdoe, não me interessa, porque eu não posso curar o teu coração. Mas o Senhor que te sonda intimamente, Ele já sabe e quer curar o teu coração. Ele quer te curar, como eu disse, de dentro para fora. Ele quer tornar você um vaso abençoado nas mãos dEle. Ele quis assim, que a boa obra que Ele começou na tua vida, Ele é fiel para cumprir. Esta obra parece que está parada, mas é porque você fechou o seu coração, você quis desistir, você voltou ao barco da pescaria, mas Jesus está te chamando nesta noite. Eu quero orar por você e com você. Você que está triste, angustiado, desanimado e quer desistir. Não sabe como veio aqui nesta noite, mas eu sei, foi o Espírito Santo que te trouxe. Ele nesta noite está passando bálsamo no teu coração. Ele vai curar a ferida na sua alma. Esta ferida que está se arrastando por tantos anos. É nessa noite que Deus marcou para curar o seu coração. Pai da vida, no nome de Jesus. Neste momento o Senhor está aqui, a tua igreja. Deus, o Senhor sonda cada coração. O Senhor sonda o íntimo e o escondido, Pai. O médico não pode curar a alma, mas o Senhor é especialista. Ó Jesus, através do Espírito Santo agora, passa o bálsamo neste coração. Deus, esse desânimo, pela autoridade que me é dada, no nome de Jesus, eu repreendo. Sai desânimo da vida deste homem, sai desânimo da vida desta mulher. Deus, cura no nome de Jesus, para a glória do teu nome, Pai, e que ele possa, e que ela possa permanecer em pé, para que o Senhor possa, Senhor, fazer a tua obra na sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, irmãos. Podem se assentar. E eu agradeço essa oportunidade no nome de Jesus.